Ipiranga já. Aí voltei. E antes de ir pro exército, eu era instrutor de musculação. Oxi! Era cobrador, instrutor de musculação. Era instrutor de musculação. Aí voltei a ser instrutor novamente. Trabalhei mais um pouco lá na minha cidade. Botando os alunos para punho cerrado no chão? Não, punho cerrado não. Aí foi Voltou pro interior? A academia se mudou, né? Ela foi lá para Grande Vitória. E aí eu falei assim, eu quero aprender mais sobre isso aqui. E na época os grandes centros eram São Paulo e Rio de Janeiro. Que academia? Academia de musculação. Aqui lá só tinha uma. Entendi. Nessa época só tinha uma lá. Eu comecei a fazer esses negócios em casa. Fazia aqueles pesos com lata de tinta, colocava concreto e comprava revista na banca. Porque as revistas eram tudo preto e branco ainda. Aí eu ficava lendo aquele material, eu lia muito, cara. Eu lia muito aqueles materiais ali. Tudo que saía de musculação eu lia. Aí montaram uma academia lá na minha cidade. Aí, né, em 1982, por aí. Montou a academia lá, né? Bora, entrei na academia e tal, e comecei lá. Aí e o cara também tinha algumas revistas. Terminava o treino, pegava a revista e ficava lendo. Aí um dia o dono da academia começou a conversar comigo. A gente começou a conversar lá. Eu comecei a falar dos assuntos lá, e ele olhou assim, cara, você conhece pra caramba. Falei assim, não, é só mesmo algumas coisas. Você tá louco, rapaz? Você sabe muito, cara. Falei, não, rapaz. O próprio dono da academia. Dono da academia. Pô, você vai treinar comigo. Oxe. Aí você vai treinar comigo. Eu vou te bancar aí, vou comprar tudo que eu comprar pra mim aqui, de suplementação aqui, de frutas aqui, eu vou comprar em dobro. Vai ser pra mim e pra você, nós vamos treinar junto. Aí virei fisiculturista nessa época. Ave Maria. Virei fisiculturista. Vamos lá. Fora o picolé, engraxate, ajudante disso, daquilo outro. Aí foi para cobrador de ônibus. Instrutor de academia. Mas foi nessa época não, né? O quê? Aí foi depois do Pelópis. Foi antes do Pelópis, eu já tinha feito as apresentações. Comecei a disputar campeonato depois do Pelópis. Mas antes tu já era todo saradão. Já. Quando eu fui lá pro exército, cara, eu falei que eu queria ir lá no. O cara olhou assim, pô, você tem perfil. Achar shape lá. Tava no shape. Aí eu falei, não, você vai disputar campeonato e tal. E aí começou. O primeiro campeonato eu nem fui classificado. Mas no próximo já comecei a ganhar. Ganhei, acho que Sério? três campeonatos. Tem um PRF em Altamira, o Gleudson. Ele é fisiculturista. É fisiculturista. Conheceu ele, não? Não. Altamira. Altamira, ele. Gente boa demais. Pois é. Aí eu comecei lá a disputar os campeonatos e tal. Era categoria leve. E tipo assim, né? Tu conseguia se sustentar por causa disso? Não, é o cara da academia, né? O cara da academia que fazia isso. Entendi. Que fazia. Só que era o seguinte, desde 15 anos eu já malhava. Igual eu falei, com os pesos de cimento, de concreto lá, já fazia. Sim. E aí eu lia muito sobre questão de alimentação saudável. Eu pregava a saúde através do exercício físico, através de uma alimentação saudável. E por conta disso, eu tinha um físico muito seco, assim, era bem definido. Né? Depois eu vou te mostrar a foto aí dessa época aí. Quase eu. Tipo isso. E aí eu sempre estava lá, os alunos, né, e tal. Era o contrário, né, o uso de para poder fazer, né, dar aquele pump, né. E aí não usou isso aí? Não, aí escuta só. No quarto campeonato que eu participei, eu fiquei em terceiro lugar. E estava bem definido nessa época. Um dos juízes falou com o dono da academia, que era que bancava, né? Era como é que fala? Ele que olhava essa questão toda aí de alimentação e tudo. Patrocinador, né? Ele era o patrocinador. Falou assim, que eu estava muito bem, que eu tinha um físico muito bacana,
mas que faltava duas coisas. Uma era treinar mais a questão da pose, né? Se faz com música e tal, aquele negócio tudo. Coreografia, treinar uma coreografia de música. E o segundo, eu precisava de mais densidade. O que é densidade? É você ficar com os músculos bem aparentes e ter volume também. Cara, e o corpo ele tem um limite. Todo corpo, né, tem um limite. Sim. E para você ultrapassar esse limite, é usando droga. Ah. É usando droga. Eu falei para ele que não ia usar. Eu disse, não, eu não vou usar isso, não. Nós viajamos 900 quilômetros. Ele ficou 900 quilômetros sem falar comigo, cara. Ele ficou em Jurier, ficou... E ele usava? Pé da vida. Usava. Não usava muito não, porque naquela época nem tinha muito, não era igual hoje. Mas usava, pouco, mas usava. Eu falei assim, não, eu não vou usar isso não, cara. Eu vou usar um negócio que eu nem sei o que é, sem orientação nenhuma. Eu não sei o que... E eu passo a vida toda pregando que você consegue ficar com um corpo bacana. É pra ter Instagram já desde essa época. Já seria mais sucesso ainda. Pregava a questão da coisa natural, né? Alimentação natural, um treinamento bacana. E eu tinha conseguido um corpo bacana, o pessoal gostava, admirava pra caramba. E aí, de repente, eu me encher de... sabia que era, nem como usava, nem que tanto que usava, nem que malefício que aquilo ia me provocar. Se tu aumentasse tudo isso aí, por quê? É por categoria ali. É categoria. Por mais que tu tomasse para ficar mais denso e tal, como tu falou aí, tu iria subir de categoria não, ia manter? Normalmente sim, porque a categoria depende muito assim do... Não, tu ia subir? Não, a tendência não, a tendência é manter na categoria leve. É porque é o seguinte, fala que a gente não escolhe a categoria que escolhe a gente. Né? Ah, é? Depende muito do seu biotipo. Então, por exemplo, você sem fazer nada, você já tem Eu sou mais largo. Pois é, naturalmente você iria pelo menos para uma categoria média. Entendi. Seria até na faixa de uns 80 quilos, mais ou menos. Tanto é que meu IMC aí, se eu tivesse que seguir a risca, seria o máximo de 74 quilos. Irmão, se eu ficar 74 quilos, eu fico só dente e olho. E cabeça também. Pois é. Não tenho condições. Então, assim, meu peso ideal hoje é 80 quilos. Pois é. Então, e aí você, por exemplo, malhando e tal, fazendo os negócios tudo, você ia para aproximadamente... Não, eu falo assim, para secar, né? Eu tô zoando. Você ia aproximadamente de 100 para... Sério? É o normal. Tu acha que eu ia chegar em 100 quilos, velho? Não, aproximadamente. Aproximadamente. Depois ia secar. Para você ficar com 80, com maior do que você está aí agora, com a musculatura toda aparente ali, com densidade. Então eu já fiz a primeira parte, eu já engordei. Tô quase com 100. Falta só secar, viu, minha... Falta só secar agora. Falta só secar. Por exemplo, você está com 80. Se você secar... Não, eu tô com 93, velho. Você tá agora? 93. Mas foi a pandemia, eu tava com 80. Agora tudo é culpa da pandemia, né? Não sei se vocês já observaram isso. Né? Fala, meus amigos! Ó, esse aqui é mais um corte dos nossos podcasts que nós fizemos aqui no canal. Espero que tenham gostado, já deixem um like e escrevam nos comentários quem vocês querem ver aqui no canal. Vamos sanar todas as suas dúvidas e vamos engrandecer cada vez mais o nosso canal.